Queremos dar as boas-vindas a todos, sejam bem-vindos, que este culto possa ser uma bênção na sua vida, uma oportunidade para nós estudarmos a Bíblia, examinarmos, uma oportunidade para nós verificarmos o que Deus tem a falar para nós nesta noite. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Uma vez que hoje se comemora em todo o Brasil o Dia dos Pais, nós queremos falar sobre este assunto. E eu quero dar o seguinte título para esta mensagem: Características de todo bom pai. Vamos olhar em Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar. Pai Celestial, é para nós sempre motivo de honra e de alegria estarmos na Tua casa, para ouvirmos cânticos que de fato louvam e engrandecem o Teu nome, para podermos, ó Deus, buscar ao Senhor em oração, para podermos ler a Tua palavra e também podermos estudá-la, examiná-la e extrair dela ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Nós pedimos ao Deus bendito que nos abençoes, nos guies, que trabalhes em nossos corações de uma maneira tal que nós saiamos daqui edificados, exortados, abençoados pelo Senhor. Nós te agradecemos, oramos em nome de Cristo. Amém. Como eu disse há pouco, irmãos, nós vamos falar sobre esse tema tão importante que eu acredito que nós podemos extrair desse texto, que é características de todo bom pai. Antes de tudo, irmãos, pensando no próprio personagem Jó, nós temos que enfatizar que Jó não é um personagem fictício ou imaginário, como alguns dizem. Não, é só um mito, uma lenda. É um homem de quem apenas se pode extrair verdades, lições morais, éticas, mas não foi um homem que existiu. A Bíblia diz que ele existiu sim. O nosso texto diz: existia um homem na terra de Uz. Portanto, como dissemos, Jó, conforme toda a Bíblia, e nós vamos já verificar mais outros versículos que dizem que ele foi uma pessoa real, uma pessoa histórica. Ele viveu em uma determinada época, ele existiu lá, e nós temos isso nas Escrituras, conforme nós vamos observar outros versículos. A princípio, eu só vou pedir que os irmãos não desmarquem o nosso texto, mas nós vamos dar uma olhada em Ezequiel, está bem? Não desmarquem o nosso texto, vamos para Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Nos dias de Ezequiel, nessa profecia que nós encontramos aí, a partir do verso 1, inclusive, ali falando vários assuntos, mas quando nós chegamos no verso 14, Ezequiel 14, nós lemos assim, Ezequiel capítulo 14, verso 14: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça,
salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus, porque eram homens de Deus, não é? E se você dá uma olhada no restante do texto, vai dizer que eles não seriam capazes de salvar as almas dos seus filhos, porque só Deus pode fazer isso. Mas aqui o que está destacando, e o que eu quero destacar nessa noite, é o fato de que o próprio Deus faz referência a 3 homens da Bíblia, como personagens, como pessoas históricas, reais. Noé, você encontra a história ali em Gênesis capítulo 6, a partir dali. Você encontra Daniel, você pode encontrar em todo o livro de Daniel, do profeta Daniel, e temos Jó também, que é onde nós vamos dar uma olhada hoje. Quando olhamos também, irmãos, no verso 20, a ênfase é feita uma vez mais. Verso 20: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Realmente, cada um encontra a salvação de Deus sozinho, não é? Ou seja, cada um presta contas a Deus, e Deus salva cada um em particular. Não é que um é salvo e todo o restante da família é salva. Pode ser salvo, sim, mas cada um precisa resolver essa questão com Deus. A questão da salvação é individual. E, de novo, chamando a atenção, você observou o verso 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Deus vive e vive eternamente. E esse mesmo Deus está dizendo igualmente que Noé, Daniel e Jó eram personagens verdadeiros. Então isso nós encontramos aqui em Ezequiel, falando sobre esses 3 homens. Olhe também comigo em Tiago, capítulo 5. Observe que não apenas o Velho Testamento faz referência a esses homens, e em particular Jó, mas também em Tiago, capítulo 5, também é feita referência a esse homem, Jó. Tiago, capítulo 5, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, de novo, fazendo uma referência a uma pessoa histórica, real, que viveu em um tempo afastado desses homens e desses escritores, também, evidentemente, de nós. Acredita-se que Jó, irmãos, tenha vivido na época dos patriarcas, ou seja, antes de Moisés. Em outras palavras, nos tempos do livro de Gênesis. Mas nós não sabemos exatamente a época exata. Quando nós consideramos vários fatores, várias questões no próprio livro de Jó, e até a falta de outras questões que foram levantadas desde os dias de Moisés, como o tabernáculo, por exemplo, e nós não vemos isso no livro de Jó, então nós vamos situá-lo ali, lá nos dias dos patriarcas, como ele disse, antes dos tempos de Moisés. Também, olhando aí alguns livros, comentaristas e até livros que tratam da parte de arqueologia, nós vamos compreender que Jó, conforme diz o texto também, aí voltando a Jó capítulo 1, verso 1, ele diz, terra de Uz. Então ficava ali nas imediações do Mar Morto, ou seja, basicamente ali entre a Palestina e a Arábia. Então dá para ter uma ideia, uma noção de onde ele viveu, apesar de não podermos ser tão precisos. Mas aí fala sobre a terra de Uz. E quando nós olhamos lá no livro de Jeremias e Lamentações também, nós vamos ter alguma noção de onde aconteceu. O fato é que a Bíblia apresenta este homem como uma pessoa real, um personagem histórico, e a sua vida é apresentada como um exemplo para nós. Através da sua vida, portanto, nós podemos aprender muitas coisas, muitas lições. E também,
Embora o tema principal do livro seja o problema do sofrimento humano, hoje à noite nós queremos focar no próprio personagem e examinar a atuação de Jó como pai, na qualidade de pai. E eu acredito que esses versículos iniciais, esses versículos lidos, devem nos ajudar em nossa pesquisa, em nosso estudo. Então, quais lições nós podemos apresentar da vida desse homem? Quais lições nós podemos aprender? Quais lições nós podemos extrair a partir deste homem e a partir desses versículos? Hoje à noite, então, nós vamos ver as principais características de todo bom pai. E a primeira característica nós já encontramos ali no versículo 1. Ele precisa ser um homem de caráter. Um homem de caráter. Veja o verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que palavras, não é? Que palavras que são apresentadas aí a respeito deste homem. O seu caráter é marcado por importantes qualidades, as quais são reconhecidas no nosso texto, e nós vamos observar, e se você ler todo o livro, essas qualidades são reconhecidas pelas pessoas que o conheciam, pelas pessoas que estavam perto, e até por outras também que estavam distantes. Aqui são destacadas algumas palavras, e nós queremos também dar uma olhada em particular. Por exemplo, uma qualidade que é apresentada aí diz que ele é um homem íntegro. Isso significa completo, maduro, sincero, como está na corrigida. Porém, irmãos, isso jamais significa perfeição absoluta. Pois nós sabemos que desde o dia em que Adão pecou, e o pecado, portanto, fez parte e faz parte da humanidade, todos nós somos pecadores, por natureza e na prática. E não é diferente na situação deste homem. Embora ele fosse íntegro no seu caráter, na sua conduta, na sua personalidade, andando pertinho de Deus e se afastando de tudo que era errado, ainda assim nós sabemos, todos somos pecadores, não é? E basta a leitura do próprio livro, onde Jó também vai reconhecer algumas faltas dele. E em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Em 1 Reis ali diz que não há homem que não peque, não há pessoa que não peque. Todos nós temos uma natureza pecaminosa e vamos pecar. Isso é importante para cada filho lembrar em relação a seus pais. Eu sei que hoje eu vi muitas postagens aí na internet, Facebook, WhatsApp, várias pessoas enviando essas coisas, palavras bonitas, e alguns dizendo o melhor pai do mundo, e pai isso, e pai aquilo. É bom esse reconhecimento, mas não podemos perder de vista que mesmo o melhor pai do mundo também peca. Todos nós pecamos. Nós somos níveis desse mal. Todos nós e todos os pais falham. E nós somos muito falhos, não é? Nós somos muito falhos. Todos nós somos imperfeitos. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja quem for. Seja crente ou descrente. Seja um servo dedicado a Deus ou não. Todos nós temos muitas falhas. E se nós formos sinceros conosco mesmos, nós vamos reconhecer isso. Não há como negar. Não há como negar. E a nossa família, aqueles com quem nós convivemos dia e noite, com certeza, eles saberiam e conseguiriam, sem dificuldade alguma, de apontar muitos erros, muitas falhas nossas. Isso em relação ao pai, em relação à mãe, em relação a filho. Ontem foi feita uma brincadeira no nosso jantar, em que a minha esposa pediu que se destacasse alguma qualidade do pai, não é? Vários destacaram, quem estudava ontem viu isso. Mas eu também fiquei pensando, se fosse
pedido, e infelizmente não foi, não é? Porque a intenção era um momento de alegria e não de constrangimento, essa não era a ideia. Mas se fosse pedido assim, aponte 1 ou 2 defeitos, eu tenho certeza que iriam apontar algum defeito meu, porque eu sei que eu tenho. Eu erro mesmo quando não quero errar, mesmo quando eu me esforço para acertar, eu erro. E todos nós fazemos isso. Eu acho que aqui eu estou falando no nome de todos os homens e mulheres da igreja, certo? Certo. É bom você dizer certo, tá? É bom dizer, né? Você estará sendo sincero, não é? Ela está sozinha. E eu tenho certeza que eu não sou exceção. Íntegro, a qualidade desse homem de Deus, desse pai que cria e confiava no Senhor. Mas também nós temos ali uma outra qualidade que é reto. Diz um homem íntegro e reto. Significa justo, correto, direito, honesto em suas palavras, relacionamentos, negócios, ações, enfim. Uma pessoa correta. Irmãos, é muito importante essa questão de sermos pessoas corretas, não é? Eu sei que nós vivemos numa época, e sempre houve isso, mas parece que cada dia a situação fica pior. Em que nós somos constrangidos e pressionados a fazer o que é errado. Mas ainda precisamos nos esforçar para ser pessoas retas. Aqui nós temos, portanto, o exemplo de um homem que o próprio texto diz que ele era um homem reto. Também nós temos ali uma outra qualidade, temente a Deus, diz o texto lá. Significa mostrar profundo respeito por Deus e ao mesmo tempo um receio de desagradá-lo. Essa é a ideia de temor a Deus. Não é necessariamente medo de Deus, tanto medo que não busca o Senhor nem olha para cima, mas é aquele receio de desagradar. Eu não quero desagradar o meu Deus. É um profundo respeito por Deus, pela sua palavra, pela sua pessoa. E também, irmãos, uma atitude de adoração e obediência pessoal a esse Deus verdadeiro. É isso que é importante, porque algumas pessoas dizem, eu temo a Deus, mas a sua vida mostra que não temem. Quando nós tememos verdadeiramente ao Senhor, nós nos submetemos a Ele, nós obedecemos a sua palavra, nós queremos de fato agradá-lo, nós queremos andar bem pertinho dEle. Eu achei interessante um certo comentarista dizendo que quanto mais nós tememos a Deus, menos nós tememos as pessoas e as circunstâncias. Por outro lado, quanto menos tememos a Deus, mais nós tememos tudo ao nosso redor. Eu achei muito interessante essa maneira de expressar. Quanto mais tememos a Deus, menos nós vamos temer as coisas desta vida. Porque nós vamos estar seguros e confiantes no Senhor. Mas outra qualidade aí é dita da seguinte maneira, que se desviava do mal. Significa afastar-se, rejeitar, evitar o mal, ou qualquer coisa ímpia, maligna ou pecaminosa. O que também inclui pessoas, pensamentos ou ações. Se desviava do mal. Procurava se afastar, se apartar. Procurava ficar o mais longe possível do mal e ao mesmo tempo o mais perto possível de Deus. E sempre vai ser assim, não é? Se nós tememos a Deus, nós vamos andar pertinho dele, vamos evitar o mal. E é o que Jó fazia, e é o que todos nós precisamos fazer. O caráter de Jó era tão real e sólido que mesmo depois das mais duras aflições a que ele foi submetido, ele continuava inabalável. Nós já vimos ali no verso 1 que diz que Jó é um homem que existiu na terra de Uz, assim, o seu caráter é descrito de tal maneira. E quando nós chegamos no verso 8, dê uma olhada. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Que palavras! O próprio Deus do universo falando com Satanás, com Lúcifer. Lúcifer, Satanás, diabo, acusador, tu viste o meu servo Jó, tu observaste, ele é assim. Será que Deus diria alguma coisa assim a nosso respeito? Olhe também capítulo 2, verso 3. Aqui já uma segunda ocasião. Capítulo 2, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. As qualidades dele não mudaram, apesar das aflições. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Se você olhar no capítulo 1, você vai entender o que isso quer dizer. Todos os filhos foram mortos, os bens foram perdidos, a situação dele é crítica. E apesar de todas as aflições e provações, apesar de tudo que ele estava sofrendo, ele permanecia, ele conserva a sua integridade. Irmãos, não foi só Satanás que incitou Jó para que ele pecasse contra Deus. Olhe também o verso 9, capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas com qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Que coisa! Um homem de caráter íntegro, puro, reto, santo. Esse era Jó. E nós que estamos aqui hoje, nós irmãos, quando chegam as aflições, nós mantemos o nosso caráter, a nossa fidelidade, o nosso temor ao Senhor, ou nós fazemos exatamente o que o diabo quer e que às vezes as vozes inimigas querem, às vezes até próximas, né? Aqui fala sobre a mulher de Jó, mas às vezes pessoas bem próximas. O que é que nós fazemos? Nós mantemos a nossa integridade, o nosso caráter, o nosso andar com Deus. Então, o bom pai precisa ser um homem de caráter. Uma certa vez eu li um artigo, acho até que coloquei um boletim na igreja alguns anos atrás, que era mais ou menos assim: qual é o seu preço? Não sei se você já ouviu alguma coisa nesse sentido. Pessoas que às vezes dizem assim: olha, todo mundo tem um preço. Dependendo das circunstâncias, você se mantém firme ou não? Você continua obedecendo e sendo fiel a Deus ou desobedece e se torna uma pessoa infiel? Você vai para aquele rumo errado, torto, enganoso, que desagrada ao Senhor, você permanece firme na sua fé e na sua fidelidade. Qual é o seu preço? Eu lembro de um certo artigo, como eu disse, talvez tenha posto aí no boletim da igreja anos atrás, que falava o seguinte: você mentiria por R$1? E alguém disse: não. E por R$1.000.000? Aí a pessoa disse: aí eu teria que pensar. Qual é o seu preço? Jó passou por todas as aflições e permaneceu íntegro no seu caráter, na sua conduta, na sua personalidade, na sua fidelidade ao Senhor. Eu sei que eu li alguns textos aí meio soltos, mas se você conhece capítulos 1 e 2, você entendeu claramente o que o texto nos ensina, não é? Passou por todas as provas, perdeu filhos, perdeu propriedades, perdeu a sua saúde, perdeu tanta coisa, mas não perdeu a sua fé, não perdeu o seu caráter, não perdeu a sua integridade. E é isso que importa na presença de Deus.
É por isso que não apenas o escritor do livro de Jó, que alguns dizem, talvez tenha sido Moisés, ou o próprio Deus, ou a própria mulher de Jó, então reconhece que ele era íntegro. Ele não perdeu essas coisas. Uma outra característica de todo bom pai, irmãos, nós encontramos nos versos 2 e 4. Ele precisa ser um líder na família. No verso 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, como fica claro, a família de Jó era bem grande. Quem? Ele, a esposa e mais 10 filhos, totalizando, portanto, 12 pessoas. É bastante, não é? Quem aqui tem uma família de 12 pessoas? Pai, mãe, e todos os filhos somando dá 12 pessoas, irmã Eleusa? É bastante, né? 14 não, os filhos, 2 pais, daí 14. 14, opa, é bastante. Eu conheci uma mulher lá em Uberaba, Minas Gerais, quando eu era seminarista ainda, que ela tinha 24 filhos, todos vivos. Isso é bastante, né? Mas eu sei que as famílias hoje são bem reduzidas. Mas aí, independente do tamanho da família, irmãos, e a família aqui, como ele disse, era grande, isso não dificultava a vida espiritual, o relacionamento espiritual desse homem com Deus e com a própria família. Ele criou os filhos de tal maneira, mesmo sendo 10 filhos, que havia entre eles amor, amizade, aceitação mútua, confraternização, união entre eles e também um respeito para com as suas irmãs. Aí toda vez você pergunta, mas como sabe disso? Olha aí o versículo 4. Olha o verso 4. Seus filhos, lembra que são 10. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Não iam para brincar, fazer confusão. Iam para fazer banquetes. Banquete é lugar de alegria, não é? De união. Banquete é lugar de confraternização. Cada um por sua vez. Eram 10 filhos. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Observe essa união que existia entre eles. Eram 7 homens e 3 mulheres. E esses homens mostravam respeito por suas irmãs. Pelo que dá a entender aqui, possivelmente as irmãs, ainda solteiras, não é? Moravam com seus pais, e os filhos tinham possivelmente suas próprias casas, e eles convidavam então essas irmãs para irem participar, mas todas elas eram convidadas. E todos eles faziam isso. Diz aí no nosso texto que iam às casas uns dos outros. Veja esse relacionamento tão amigável, tão bondoso, tão alegre de confraternização. Como dissemos há pouco, uma aceitação mútua. Tão importante ver isso na família. Tão importante. Mas, irmãos, nós sabemos que nenhuma família aprende tais coisas sozinha. Mas isto é fruto de um relacionamento amigável entre pais e filhos. Além de, com certeza, também uma boa liderança espiritual e exemplar. Algo que começa em casa e que normalmente se estende e que vai em outros rumos. E quando os filhos aprendem em casa essas coisas, a tendência é eles manterem isso. E aqui nós vemos que com certeza foi isso que aconteceu na vida desse homem e da sua família. E hoje nós vemos aí, através dessas reportagens e quem sabe até no nosso dia a dia de outras formas, famílias que estão se destruindo. Filhos não suportam os outros irmãos e os matam. Matam seus pais. E nós vemos isso constantemente. Eu lembro de uma senhora, quando nós estávamos lá no interior do Amazonas, ela veio conversar conosco. Aquela senhora, depois de algum tempo, se converteu, e logo depois que se converteu, ela queria compartilhar um pouco da vida dela, da experiência. Ela havia criado alguns filhos na Colômbia, a fronteira, realmente onde nós estávamos ali, e outros já estavam no Amazonas, em Tabatinga, não é? E ela disse que um filho entrou numa confusão tão grande com outro filho que pegou
um facão e cortou a cabeça do outro filho. Você pode imaginar esse tipo de coisa, esse tipo de cena, um pai, uma mãe presenciando esse tipo de coisa, ou tomando conhecimento sobre isso? Isso é uma coisa terrível. E nós sabemos que isso não é só coisa do passado, do Amazonas, ou sabe lá. Isso acontece em todo lugar. E às vezes bem perto de nós. Como estamos criando nossos filhos? Nós temos ensinado amor e respeito um pelo outro. Respeito por todos. Bem como a conviverem de uma forma amigável, unida. Será que nós temos feito isso, irmãos? Ou simplesmente eles entram em casa e fazem o que querem, e maltratam e destratam todo mundo. Nós temos que criá-los devidamente. Mas isso exige tempo, paciência, investimento, em muitos sentidos. Não é só trazê-los para a escola dominical e tudo vai se resolver. Sim, você deve trazer. Aqui nós vamos reforçar o ensino bíblico. Mas isso tem que acontecer também em casa. Quando comparamos o tanto de tempo que um filho, ou os nossos filhos, usam na igreja e em casa, é lógico que o que é usado aqui é bem pouquinho, né? Até se você contar como se fosse 1 ou 2 horas de cultos, quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, ainda é metade de um dia. E todos os outros dias são usados em casa, ou fora de casa, ou na escola, ou sabe lá onde. Então invista, trabalhe, ensine, aconselhe, esteja perto, fazendo todo o trabalho. Como dissemos então, o bom pai precisa ser um líder na família. Olhando para o versículo 3, eu quero olhar mais uma outra característica de todo bom pai. Ele precisa ser um bom administrador. Verso 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Realmente, irmãos, a maior riqueza de Jó não eram esses bens materiais, era a sua própria família. E, acima de tudo, a sua fé em Deus, a sua vida espiritual. Essa era a maior riqueza de Jó. Mas, com certeza, Jó precisava trabalhar. E nós sabemos que trabalhar e administrar os bens adquiridos são virtudes muito importantes na vida de todo homem de família. Deus nos tem dado algumas coisas e nós vamos fazer o quê? Administrar essas coisas, sejam elas grandes ou pequenas. Nós temos que administrar e temos que fazer isso com sabedoria. Lembra que o conceito do Novo Testamento é mordomo, né? Mordomia. E é o mesmo conceito que nós certamente podemos aplicar aqui. Exatamente aqui nesse texto também Jó se destaca, pois ele possuía muitos bens materiais. No caso aqui fala de animais. Muitos animais. Aqui fala sobre 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois. Imagine alguém ter 500 cabeças de gado. Hoje, se você fosse colocar isso em termos de reais, ia dar um bom dinheiro, não é? E logicamente, para cuidar de todos esses animais, eu estou fazendo referência a princípio só de bois, mas há outros mais. Aqui você precisa de uma propriedade muito grande para que eles se alimentem e sejam cuidados. Aqui também fala de pessoas ajudando, porque era um trabalho muito grande, então tem que saber administrar. E a família é grande, então a casa não pode ser um cubículo, não é? Então nós vemos aqui um homem que trabalha, que administra. Então isso justifica o numeroso pessoal ou gente que o auxiliava. Ganhar dinheiro é necessário para sustentar a família. Porém, mais importante é saber manter e administrar corretamente, de forma honesta,
os bens em prol da própria família. Porque não adianta ganhar as coisas em prol de si mesmo, é em prol da família. Eu acho que isso fica bem claro aqui no texto, que penso eu que é o que o texto está ensinando. Fala no verso 2 dos filhos, no verso 3 dos bens, no verso 4 dos filhos. Então é evidente que tudo isso é em prol da própria família. Então, nesse ponto, perguntamos: você, irmão, também trabalha honradamente para manter o seu lar? É um bom administrador das bênçãos do Senhor? Será que nós procuramos administrar da maneira correta o que Deus nos tem dado? Como ele diz, seja muito ou seja pouco. Mas existem homens que até durante a vida tiveram um bom trabalho, um bom salário, um bom emprego. Até conseguiram certas coisas, ganharam certas coisas, mas com o passar dos anos foram destruindo, não souberam administrar. E às vezes chegam no final da vida e não tem nada. Nada. Não é porque nunca tiveram nada. Seria razoável, né? Nunca tiveram nada, no final da vida não tem nada. Razoável, tudo bem. Mas muitos tiveram muitas coisas durante a vida, mas foram destruindo tudo. Não souberam ser bons administradores, não cuidaram com o que ganharam. E as coisas voaram, foram embora. Quantas pessoas têm passado por essa experiência? Quantos homens, quantos pais passam por isso? Que nós sejamos, portanto, irmãos, bons administradores do nosso lar, da nossa casa, dos bens que foram a nós confiados, visto que, como a Bíblia diz, e como já destacamos, nós somos apenas administradores dos bens que Deus nos confiou. Só isso. Mas eu quero destacar também, irmãos, uma quarta característica de todo bom pai. Verso 5. Ele precisa ser um sacerdote do lar. Olha aí, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Só deixando bem claro, quem é um sacerdote? Sacerdote é alguém que busca Deus em prol de outras pessoas. É assim que nós vemos no Velho Testamento: Arão, os seus filhos, e depois nós vamos ver Eli, vamos ver Samuel, e vamos continuar vendo durante as Escrituras, principalmente no Velho Testamento, mas também no Novo. Sacerdote é alguém que busca a Deus em prol de outras pessoas. Sacerdote é alguém que é um representante espiritual do Senhor neste mundo. Este é um sacerdote, principalmente quando nós pensamos no Velho Testamento, não é? E como sacerdote do seu lar, Jó ofereceu sacrifícios por todos os seus filhos. Então, no versículo 5, a primeira parte, diz isso, que decorrido o turno de seus banquetes, lembra que eles faziam banquetes e convidavam suas irmãs? Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Eram sacrifícios de animais, não é? Segundo o número de todos eles. Aquele homem estava preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Ele queria que eles estivessem andando retamente com Deus. E ele fez de tudo para que isso fosse uma verdade, para que isso fosse alcançado. Mesmo não tendo conhecimento que eles tivessem pecado contra Deus, Jó mostrava preocupação com qualquer possibilidade de pecado no coração deles. Observe que Jó oferecia esses sacrifícios, como diz o verso 5, porque talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Talvez não foi algo que eles disseram, não foi algo que fizeram, mas algo que passou na sua mente, no seu coração, um pecado interno. E lá no livro de Levítico fala sobre os sacrifícios pelos pecados por ignorância, lembra disso? E é o que Jó está fazendo isso.
ele está oferecendo sacrifício. Olha, Senhor, eu não sei se eles pecaram ou não, mas ainda assim eu quero oferecer um sacrifício. Irmãos, o trabalho do sacerdote no Velho Testamento não era só oferecer sacrifícios, mas orar em prol das pessoas. E certamente isso também deve ser incluído. Certamente Jó deve ter tirado um tempo para orar pelos seus filhos. Apesar de esse texto específico não dizer isso. Mas eu acredito que não vamos ter problemas em incluir este fato. Havia uma preocupação verdadeira de coração. E de novo nós perguntamos aqui aos homens e a todos: será que nós também nos preocupamos com nossos filhos? Com o seu caráter, suas atitudes, sua conduta, suas amizades, seu namoro, suas ações, perto ou longe de nós? Será que nós nos preocupamos? Ou simplesmente eles estão em casa, estão ali tranquilos, talvez assistindo televisão, outra coisa? Não, está bem. Só isso? Isso até os incrédulos fazem. Até os que não temem a Deus. Até aqueles que não creem na Bíblia. Eles fazem isso. Normalmente fazem. Nós temos que fazer mais. Nós temos que pensar nos nossos filhos. Nós temos que fazer algo em prol deles. Mais do que qualquer pessoa. Existem pais que são muito negligentes em relação aos filhos, os seus atos. Eles não se preocupam para onde vão, o que estão fazendo. Não se preocupam. Não se preocupam com o caráter dos seus filhos. Se eles realmente temem a Deus e buscam o Senhor. Se eles são cristãos de verdade, não apenas alguém que vai para a igreja, mas que realmente já se converteu. Pai, seus filhos já se converteram? Você tem certeza que eles vão para o céu também? Ou para você não importa, desde que eles estejam bem, com saúde, indo para a escola, trabalhando, está bem. Ponto final. Até o incrédulo pensa assim. Irmão, sabe uma coisa interessante? No capítulo 1 nós vemos Jó passando por todas aquelas aflições e perdendo seus filhos. 10 filhos sendo mortos de uma vez só. Você já leu Jó capítulo 1? Quando você lê no Jó capítulo 1, você vai encontrar essa verdade. Aí ele fala sobre os animais, não é, que eram tantos e tantos e tantos e tantos. E quando nós chegamos lá em Jó capítulo 42, portanto no último capítulo, ali diz que Deus deu em dobro para Jó o que ele possuía antes das aflições. E você vai olhar lá que ao invés de tantos animais, como nós temos aqui em capítulo 1, versículo 3, nós temos o dobro. Você pode comparar Jó 1, verso 3, com Jó capítulo 42. Aqui diz que Jó possuía 7.000 ovelhas. Você vai ler em Jó capítulo 42, é o dobro. Aqui diz que ele tinha 3.000 camelos. Lá você vai ver que é o dobro. Aqui diz que ele possuía 500 juntas de bois. Lá em Jó 42 deu o dobro. Aqui fala em 500 jumentas. Lá você vai encontrar o dobro. Aqui você vai ler sobre 10 filhos. Lá você vai encontrar quantos filhos? 10. Que história é essa? Irmãos, aqueles filhos não se perderam eternamente. Deus também deu em dobro. 10 que já estavam lá no céu com o Senhor e 10 que estavam com Jó. Sabe o que isso quer dizer? Aqueles jovens também se converteram. Eles também pertenciam a Deus. E é isso que importa. E nesse ponto aqui, quando nós falamos que o bom pai precisa ser um sacerdote do lar, precisa mesmo, precisa orar pelos seus filhos, precisa estar perto deles, conversar com eles, se for possível levá-los a Cristo. E se eles já são convertidos, continuar trabalhando nas suas vidas, para que cada dia eles estejam mais perto do Senhor. Não só o sacerdote, ou seja, o pai, orando, buscando, servindo a Deus, mas os filhos também. Isso é muito importante. Como nós vimos, irmãos, todo homem crente, se quiser ser um bom pai,
precisa também apresentar certas características. Quais são essas características? Nós dissemos ser um homem de caráter. Nós somos pessoas de caráter? Nós realmente tememos a Deus? Nossas qualidades são evidentes? Nós precisamos também, aqui nós temos a segunda característica, o bom pai precisa ser um líder na família, um líder no lar, dirigir a sua família, conduzir a sua família aos pés do Senhor, ensinar os filhos, manter essa harmonia no lar. Precisa também ser um bom administrador, não só conquistar, ganhar, obter as coisas, mas procurar administrar de uma maneira tal que tudo seja usado em prol da família e, acima de tudo, para a honra e glória de Deus. Precisa também, em quarto lugar, ser um sacerdote do lar. Hoje de manhã foi colocada, aliás, ontem à noite, né? Foi colocada essa imagem e eu achei muito interessante, que fala sobre esse homem aí na frente e essa criança aqui atrás. Agora, hoje de manhã, uma irmã, eu sei que ela estava só preocupada com isso, mas disse, por que essa criança está correndo atrás do pai? Na verdade, ela está seguindo os passos. Ali fala sobre imitadores, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Está apenas andando nos passos do Pai. Andando nos passos do Pai. O pai está fazendo o que é certo e se espera que o filho faça também. O pai teme a Deus e espera que o filho tema a Deus também, andando nos passos do pai. Agora, alguns anos atrás, quando a minha filha mais nova, a Lidiane, estava numa escola aqui perto, havia um professor que estava dando um curso lá para várias crianças, e a Lidiane fazia parte também, e uma certa vez eu fui para lá e assisti um vídeo, achei muito interessante, talvez eu possa encontrar isso na internet, de como os filhos, principalmente os filhos menores, tendem a imitar ou a seguir os passos dos seus pais, não é? Aí mostrava um pai fazendo determinada coisa e a criança logo atrás imitando. Um pai gritando com outra pessoa e a criança tende a gritar também com outros. Um pai ou uma mãe fazendo determinada coisa e a outra criança fazendo a mesma coisa. Então essa é a tendência. Mas mostrava um pai fumando, o filho do lado já querendo fazer isso também, e a tendência é fazer, como nós falamos hoje na escola dominical, não é? Ou bebendo, ou sabe lá o que mais, não é? Se envolvendo com vícios e tantas outras coisas. A tendência é esta. Os nossos filhos tendem a andar pelos mesmos caminhos que nós seguimos. Eles tendem a nos seguir, eles tendem a nos imitar. Sede meus imitadores. Mas nós não precisamos dizer para os nossos filhos imitarem o que é errado. Isso eles vão fazer. Então vamos fazer o que é certo. E ainda vamos ter que ensinar. Se nós queremos que de fato eles sigam nos nossos passos. Quando nós pensamos em Jó aqui, é muito importante isso, irmãos. Agora, mais importante que concordar com essas qualidades é vivê-las e desenvolvê-las, para que todos vejam nas nossas vidas. Estamos nós realmente procurando ser bons pais? Você está procurando ser um bom pai, uma boa mãe? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso para conosco. Mesmo que nós sejamos tão falhos, tão pecadores, nem sempre, ó Senhor, nós conseguimos acertar. Mas nos ajude, nos dê sabedoria, prudência, nos dê temor do Senhor. Porque desse modo, então, nós vamos nos afastar do erro para ficarmos mais perto do Senhor. Nós oramos em favor de cada pai que está aqui hoje à noite. Abençoe, para que todos nós realmente possamos nos examinar e procuramos ser melhores, dia após dia. Oramos em favor de cada mãe que também proceda do mesmo modo, sabendo que os nossos filhos estão a nos observar. Nós sabemos que a tendência é seguir
seja pai ou seja mãe. E acima de tudo, sabemos que o Senhor também nos observa. O Senhor também conhece as nossas vidas. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, nos molde, nos transforme a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso caráter. Nós te suplicamos, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.